Olá, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros por mais um bate-papo dos sábados de manhã. Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Se você está chegando hoje, é muito importante, deixa o seu recado aqui, se inscreve no canal, aparece sempre aí no vídeo. A Casa dos Tarefeiros está situada lá na rua Barão de Penedo, 182. E se você quiser informações sobre os tratamentos que a casa oferece, os horários, os dias de atendimento, você pode dar uma ligadinha lá no 2606-6220, 2605-6865, e as meninas vão te informar tudo que é necessário sobre a casa, sobre os tratamentos, os dias e os horários. Bom, dados os nossos recados, que você nos dê licença de convidar ao nosso Mestre Jesus, ao plano espiritual da luz, para, nesses momentos, adentrar no teu lar, levando um pouquinho de conscientização, para que essa conversa seja salutar, de compreensão, de entendimento, e que possa harmonizar e proteger a cada um de nós. É nessa certeza que nós vamos dando início ao nosso bate-papo, juntamente com Nossa Senhora e o nosso Mestre Jesus, o Doutor Antônio e todos os amigos da luz, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar de polêmica, ou não, né? Você acredita em karma, né? E você sabe o que é karma, né? Porque as pessoas têm uma tendência a meio que generalizar as coisas, sabe? Ou deixar muito superficial. E isso não que esteja errado, mas causa alguns equívocos, né? De entendimento. Então, por exemplo, você acha que karma pega? Porque tem gente que acha que karma é igual gripe, né? Basta um espirro, eu vou pegar o karma do Carlos, do Maurício. Será que isso existe? Ou pior ainda, e isso diz muito mais sobre a pessoa do que a situação em si. Não vou andar com aquela pessoa porque ela está passando por uma situação, né, karmática, e vai que eu pegue, e vai que eu passe com isso. E daí isso é, no mínimo, muito complicado, né? Porque se nós acreditamos no espiritismo e um dos preceitos da espiritualidade é a caridade, o não julgamento, como que você fala, primeiro, que a pessoa está passando por uma situação e que ela está pagando um karma? Você sabe, começa por aí. Isso me incomoda muito, porque cai naquele primeiro conceito que eu falei, que as pessoas tendem a fazer, de deixar muito superficial o karma. Então é assim: eu fiz tal coisa, na outra vida vai acontecer tal coisa. Eu matei, eu vou morrer. Eu roubei, vou vir sem mão. Tive raiva, vou vir com câncer. E isso vira, para mim, muito pobre, muito pobre. E eu acho que Deus, a sabedoria divina, é um pouquinho mais inteligente que isso, né? Eu acho que se ele é perfeito, se ele sabe tudo, como eu acredito, eu acho que ele é mais inteligente do que isso, né? De que você fez dessa forma, vai pagar dessa forma, você vai pagar assim, e assim vai, essa conta tomou, levou, né? E eu acho que fica muito rasteiro, sabe? Então, primeiro que a gente tem que pensar da seguinte forma: dadas as literaturas, dado o contato que a gente tem,
até mesmo com o doutor Antônio, começa por assim. Karma não pega, tá? E a gente tem que saber diferenciar, e eu vou explicar por que não pega. Karma de influenciação, tá? Então, vamos lá. E eu não vou entrar no mérito de começar a descrever situações, porque é muito complexo. Uma pessoa doente, ela pode ter 1000 motivos para ter aquela doença. Pode ser karma, pode não ser karma, pode ser hábitos, maus hábitos, pode ser condições que ela teve, ou seja, ela vai passar o que ela tem que passar por conta dela, do espírito dela, tá? Bom, voltando lá. Você vai falar assim, mas tem karma, sim. Porque tem a tal da predisposição genética quando você fala de doença. Então, vamos estudar português. Predisposição genética. O que quer dizer? Antes, propenso, pode ser que, ou seja, não vai acontecer. Não é porque a minha família tem meu pai teve a doença X que eu vou ter a doença, a mesma doença. Tem uma predisposição? Sim, predisposição. Quantas pessoas tem que acontece esse caso que não tem? E quantas pessoas tem que tem? Qual é a diferença? Por que umas têm e outras não têm? É aquela mesma coisa. No ambiente que uma pessoa está gripada, por que você pegou e o outro não pegou? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Todo mundo, se é para todo mundo, é para todo mundo. Deus não é justo? Então, a gente tem que começar a analisar um pouquinho mais com profundidade. Então, voltando lá, que eu estava falando, ninguém paga uma conta que não deve. Então, e eu acho que no planejamento, e eu vou até plagiar aqui uma palestra que eu escutei recentemente, no planejamento reencarnatório é muito complexo. E daí, na própria questão do destino, eles traçam uma linha possível, melhor para a sua evolução. Porém, você pode chegar aqui e falar assim, não quero seguir. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Livre-arbítrio. Gente, livre-arbítrio, e eu tenho umas brigas sérias com meus amigos aqui. Ou é livre, ou é livre. Bom, o Fabinho foi lá nos Senhores do Karma e disse que ia voltar a resgatar com a família dele. Ele ia nascer no seio familiar, ia ter várias situações, piriri, pororó, e ele ia constituir uma família. Tá, essa, de acordo com toda a sabedoria, seria a melhor opção, é uma suposição, tá? Para quando eu reencarnar, mas eu vim, reencarnei, olhei para a família e falei, não quero, tchau, vou fazer outra coisa, quero ser outra coisa, vou estudar fora, vou viver, vou ser administrador, não vou ter casar, não vou ter filho, e tá tudo bem. Então, pode ser que eu não aprenda tudo que eu tinha me predisposto a aprender, ou passe por aquilo que eu teria me comprometido a passar. A existência vai ser perdida, Deus vai chegar e falar assim, você não fez, não sei o quê, você vai pagar no fogo do inferno, vai passar 30 anos no umbral. Será que é assim? Claro que não. Nenhuma existência é perdida. Eu aprendi outras coisas, tive outros conhecimentos, vou ter que voltar. Lembra que a Dorothea sempre fala, Deus não tem pressa? Vou voltar de novo, tentar de novo, até que eu consiga trabalhar todas as minhas más tendências ou apagar os meus rastrinhos lá que eu colhi. Mas ninguém vai apagar os rastros que eu deixei. Ninguém vai apagar as pegadas na areia, tem que voltar e aplanar, quem conhece de arquitetura. Eu tenho que voltar a aplanar, ninguém vai fazer isso por mim. Né? E daí que eu falei que a gente tende a confundir karma, já para passar para o Carlos, karma de influenciação é assim. A gente vive num contexto em comunidade, com família, com várias coisas, e no próprio livro do Espírito tem a questão da influenciação. Por exemplo,
E eu vou dar um exemplo da minha própria família. Na minha família, por exemplo, você que me conhece, me acompanha lá nos telefones, sabe que eu falo alto. Na minha família, todo mundo fala alto. Eu sou uma das pessoas que mais fala baixo, por incrível que pareça. E isso é karma? É a karma? Todo mundo veio para falar alto? Não. Existe uma tendência, as pessoas influenciam. Posso pegar e falar assim: olha, não quero, não acho legal. Ou não. Eu falo alto em todos os ambientes? Não. Mas sofri a influenciação? Sim. Porque eu quis? Sim. Poderia ter sido ao contrário, falar, não, vou e vou ser diferente, vou falar baixo, vou me retrair. Tudo é possível. Então, influenciação, ela acontece, mas ela não é karma. Então, assim, olha, eu venho de uma família espírita, posso ser influenciado a ser espírita? Posso, serei, consequentemente. Serei espírita? Não. Se eu quis falar que não quero, não vou ser. Sim, livre-arbítrio. O problema é que a gente tem mania de jogar isso, as nossas decisões, e principalmente as decisões que a gente não gosta de ter tomado ou se arrepende, na culpa do karma, na culpa da família. Ai, olha, eu passo uma situação financeira difícil porque é uma maldição familiar. É um karma familiar, mas daí você vai ver a pessoa não trabalhou, não estudou, não se preparou, não fez nada para sair da situação que ela estava, e eu não estou falando que é fácil, mas a gente tem que correr atrás. Aí é mais fácil. Entra no mesmo balança do eu não faço porque o obsessor não deixa. Ah, para, né? Vamos crescer um pouco, meu povo. Mas para falar melhor do karma, ele que é o meu amigo, que está pagando um karma de ser meu amigo, meu amigo Carlos. Vamos lá, Carlão, falar um pouquinho? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício, Ronaldo, pessoal que está nos assistindo. Eu vou aproveitar o teu finzinho aí, né? Como a gente consegue arrumar desculpa para tudo, né? Então, vamos ser muito claros. Vou tentar ser mais claro do que você já foi. Karma é individual. Não é familiar, não é coletivo. Ah, mas espera aí, você está louco? Vocês sempre falam de influenciação, de espíritos familiares, dos laços de família. Ok, eles existem. Existem, são instrumentos do plano espiritual e são uma condição para a gente crescer. Mas o crescimento, a conta é individual, ela não é conjunta, ela é relacionada em diversas instâncias. Muitos de nós, inclusive, reencarnam em famílias, às vezes pai, às vezes mãe, às vezes tio, coligadas a gerações, mas com o intuito de ajudar cada um no seu resgate individual, no seu crescimento individual. As vidas, as relações estão, as N vidas encarnadas na Terra estão correlacionadas? Claro, sem dúvida. Porém, os aprendizados são escolhas de conduta. Senão vai virar aquela velha história. Ah, todo mundo brinca, você falou de falar alto, né? Todo mundo brinca que todo italiano fala com a mão e fala alto. Cara, vai à Itália, você vai ver que é a maioria, mas são todos? Não. A nova geração fala assim? Menos, né? Senão, a coisa fica colocada numa panela, numa cuia, e fica tudo meio igual, tudo meio desculpa, né? Assim, isso é muito complicado. E as nossas relações, a nossa bondade, as nossas dores, a gente tem mania de dividir, né? De tentar ali ajustar. E é uma coisa interessante. E ela deve acontecer, mas ela não pode se confundir com a individualidade. De maneira nenhuma.
porque senão vai servir de muleta, como você falou, né, para que eu vou fazer regime? Meus pais são diabéticos, em algum momento eu vou ter diabetes. É uma forma de ver. A outra é, poxa vida, né? Vou maneirar no açúcar desde jovem, porque meus pais têm diabetes e eu não quero seguir essa linha. Então, são decisões difíceis. Agora, todos nós somos instrumentos do plano espiritual. Existe correlação? Você vai estar alinhado numa família a qual você pode ser suporte e ajudar algum deles a aprender e a resgatar uma situação? Sem sombra de dúvida. Mas aquele aprendizado e aquela situação deverá ser vivida com aquela pessoa, com o teu suporte, ou não, ou não. E eu não vou me alongar, porque para mim isso é uma coisa tão clara, por mais que ela possa ser confundida, né? Mas eu vou lembrar de um exemplo, só para a gente entender um pouco. Você falou de karma, né? E o karma para nós sempre é uma coisa que tem que ser pago, dolorido, na mesma moeda. E tem uma passagem de um livro que eu acho fantástica, que um espírito vem com uma família, ele tem 3 filhos e ele abandona a família. E essa família passa necessidades, os filhos passam necessidade, a esposa passa necessidade, porque se passava numa época, inclusive, diferente de hoje, que o marido, o homem era o provedor, a mulher nem podia trabalhar, era numa época já há 200, 300 anos atrás, né? Onde as funções eram diferentes do que são hoje, em termos de gênero. E aí ele volta para o plano espiritual, desencarna, e ele olha e vê toda a dor que ele causou na mulher e nos filhos. Se arrepende, naturalmente. E aí, na nossa ideia de resgate de karma, o que viria na nossa cabeça? Ele precisa nascer numa família e ser abandonado, né? Do alto da nossa capacidade de julgar. Não julgamos nem o nosso umbigo. Sabe como ele veio na outra vida? Ele não se casa e ele cuida desde o momento que ele é uma pessoa que produz de uma casa que acolhe crianças abandonadas. Aonde ele sofreu? Não, ele ajudou, ele entendeu e ele veio, como eu falo sempre, reequilibrar a balança, não sofrendo a dor que ele salvou, mas amenizando a dor que outros que fizeram o que ele fez nesta vida, na outra vida fizeram nesta vida, ele auxiliou para aquelas crianças não sofrerem como ele fez sofrer. Então, isso eu sempre me lembro na hora que eu penso, não, tem que sofrer, eu tenho que pagar. De novo, tem que equilibrar a balança. Essa balança se equilibra passando exatamente as mesmas coisas que você produziu? Não. O plano espiritual é muito mais sábio do que a gente imagina, né? Agora, as influências existem, as correlações existem, e não podemos jogar essas correlações fora. Porém, elas não são cartesianas, elas não são como a gente acha que elas são. Aliás, eu acho que tudo que a gente não sabe é como elas são de verdade. Né, meu amigo Ronaldo? Deixa eu tirar do mudo aqui. Sim, verdade, Carol, verdade, verdade. O tema, como iniciamos aqui, ele causa alguns pensamentos. Quando fala do karma, né? Porque é uma palavra que vem para nós um pouco, talvez traga, né? Já algo errado ou uma pena, né? Que a gente vai ter que sofrer, algo um pouco mais rígido, né, com relação à nossa vida, né? Então a gente vai ter que carregar o peso, a cruz, né? Entenda aí a forma que talvez venha arraigado no nosso pensamento, né? Não estou dizendo que é isso, né? Muito pelo contrário, né? Pode ser os dois lados, o karma do bom, o karma do ruim, né? O que vem para nós para que a gente possa de alguma forma fazer essa transição. E o que me chama aqui a atenção, quando a gente traz mais para o espiritismo, né?
o brando, a forma de falarmos nós seria mais a causa e efeito, né? Talvez a gente não vai ver muito na literatura do Espiritismo falando no karma, né? Que fala Espiritismo de Kardec, a forma que ele colocou. E é interessante falar no causa e efeito, porque a causa, né, quer dizer, naquilo que nós fizemos, né, versus o efeito, aquilo que nós estamos pagando, nem sempre é no mesmo peso, nem sempre na mesma medida. E o Carlos colocou uma coisa interessante aqui. Primeiro, só colocar o meu ponto de vista, que também é o individual, né? Ou seja, a causa e efeito é aquilo que eu fiz, aquilo que eu tive a oportunidade de vivenciar, ora vivenciei de uma forma errada, ora agi de uma forma errada, ou não compreendi, porque a gente tem que ser um pouco mais brando nessas situações, Carlos, Maurício e Fábio, né? Até dando um bom dia para todos aqui, se eu esqueci, né? Os que estão nos ouvindo, porque senão a gente coloca um peso nas nossas costas que às vezes não é verdade, né? É por isso que eu queria tirar um pouco essa figura do Carlos. O Carlos usou um termo importante aqui quando ele fala do aprendizado, né? Esse exemplo que você deu, Carlos, essa história que você falou aqui, ela é mais aprendizado do que, na verdade, um karma, do que, na verdade, uma punição, do que o olho por olho, dente por dente, né? Então, olhar isso na nossa vida, aquilo que nós... É lógico que existe a causa e efeito, né? Que existe aquilo que nós vamos ser, que de alguma forma... Quando nós temos a responsabilidade, eu acho que essa palavra é importante. Então, se eu fui responsável de algo, se eu tinha conhecimento, mas mesmo assim, através do meu livre-arbítrio, eu quis fazer, eu prejudiquei, né? Eu não soube utilizar os meus conhecimentos, ele de uma forma contrária. Tudo isso é óbvio que existe, né, entra nessa questão da causa e efeito. Nessa nossa vivência, os nossos karmas, nossas causas e efeitos, isso tudo é lógico que a nossa reencarnação, lembra que nós falamos da reencarnação, que a reencarnação obviamente é um processo muito rico na questão de entender aquilo que você vai viver para que você possa resgatar, né? Vamos falar agora dos resgates, obviamente, né? Ou seja, provas, né? As nossas provas, nossas expiações, as nossas missões, isso é importante também, que às vezes você cai num núcleo, numa família que por mais que ela possa ter os seus vários problemas, várias situações, às vezes é a sua missão que está ali, que você quis, de entrar numa família um pouco desequilibrada, com algum problema, com algumas... e você vai ser justamente aquele espírito de luz que vai mudar, né, que vai organizar, que vai tirar do sofrimento, que vai melhorar. Então, às vezes você cai numa família que tem todos esses problemas, sofrimentos e tudo mais, né, que talvez seja pelos karmas que individualmente cada um tem, e que você entra naquela família na comissão de auxiliá-los, de resolver, de auxiliá-los na questão do karma, na questão da sua vida, da causa e efeito. Então, temos que ver a espiritualidade de uma forma inteligente, né? Não de uma forma que pune, não de uma forma que é olho por olho, dente por dente. Então, olharmos um pouco isso. E ver o caminho que nós vamos ter, e seja ele família, lógico, família está sempre em primeiro plano, né? Família, os amigos, as convivências mais próximas, no ambiente de trabalho, tudo isso, onde nós trabalhamos, que nós fazemos, que nós estudamos, que nós aprendemos, tudo isso está relacionado para que nós possamos, nessa vida, nessa nossa encarnação, fazermos da melhor forma possível, né? E chegarmos no objetivo que é tanto de aprendizado, como de resgate, de expiação, de missão, né? E, obviamente, isso tudo, o plano espiritual vai trabalhar, nos auxiliar para que nós possamos, ao final da nossa reencarnação, isso tudo, de alguma forma, ser amenizado. E outras responsabilidades nossas vai acontecer, né? Outras questões, outras causas nós vamos ter, às vezes muito mais contra nós mesmos, né? Que nós vamos fazer, infelizmente, pelo aprendizado ou pela nossa ignorância, vamos dizer assim. E isso, obviamente, vai sempre existindo o quê? Uma evolução. Para que haja evolução, tem que ter todo isso, todo esse aprendizado, toda essa passagem, né? Mas sempre pensando que o que é meu é meu, o que é meu é meu, né? Eu que fiz, eu que sou responsável, Deus vai nos olhar, né? Deus sendo justo, vai nos olhar e entender que tem o meu lado bom, que tem o meu lado... É o débito e o crédito, né? A gente vai verificar o que eu fiz de bom, o que não fiz. Talvez eu fiz algo muito que pareça, né? O exemplo do Carlos é bastante ilustre para isso, que pareça uma causa, nossa, a pessoa abandonou a família. Talvez se abandonou porque, né, na ocasião, as consequências, os problemas, as dificuldades, né? O falta de conhecimento fez com que isso acontecesse.
Mas, no meu entendimento aqui, o karma é aquilo que eu tenho, é a minha responsabilidade, sou eu que vou pagar, e as pessoas que vão estar do lado nosso, obviamente, vão nos apoiar, ora vão nos apoiar, ora eu vou apoiar. Então, o núcleo da família, principalmente na questão da família, eu estava lendo aqui algumas mensagens dos tarefeiros, né, que falam da família. Quando eu leio aquilo ali, só veio o quê? Aprendizado. Né? Ah, quem foi meu pai? Quem foi meu avô? Quem foi? Aprendizado. Né? É uma cultura, muitas vezes, né? A gente viu alguma cultura de outros países que veio, isso soma-se. Aí eu vou pegar tudo aquilo na minha vida e vou dizer se é bom, se é ruim, né? É, tem exemplos na família que são bons dos meus pais, tem exemplos dos meus pais que não são bons. Só que aí eu agora, como pai, eu consigo fazer essa análise. Isso é importante para mim? Vou utilizar para meus filhos, né? Ah, isso não é importante, não. Isso não achei legal. Não vou utilizar para meus filhos. Não vou usar como exemplo. Não vou usar. Não vou ser esse pai, né? Tem uma parte do pai, do meu pai, que eu sou, né? Que eu utilizei, e tem uma parte do meu pai falando, não, é essa parte. Não pode ter tanto pai como mãe. Está fazendo um exemplo aqui. Então, é o meu pensamento aqui nessa questão do karma, da espiritualidade que trabalha nossa causa e efeito, né, nas nossas responsabilidades por tudo isso. E aí, obviamente, eu vou passar para o meu amigo Maurício aqui, né, Maurício, para fazer essa conclusão, essa análise para todos nós aqui nessa manhã. Olha, vocês sabem que, mediante tudo isso, a gente vai aprendendo sempre, né? E bom dia, pessoal. Bom dia, Calan, Fabinho, Ronaldo. Bom dia, turma que está nos assistindo aí. Vocês sabem que a gente fala, o aprendizado ele é constante. Eu sempre falo que nós somos uma grande escola, a vida é uma grande escola. E o Ronaldo me lembrou da contabilidade, ele falou débito do crédito. Então, a contabilidade da vida, né? Você tem lá suas receitas, suas despesas, né? Então, é um negócio bem interessante. E aqui, quando a gente fala de karma, e a gente está falando de uma coisa que é bem interessante. O karma ele é individual. Essa é a resposta pragmática e direta. E, por ele ser individual, cada um, o doutor Antônio sempre fala, né? Cada um vai pagar a sua conta. Ninguém vai pagar a conta de ninguém. Cada um vai pagar a sua conta. Isso é bem simples e direto. E se cada um paga a sua conta, ou seja, cada um vai passar o que tem que passar, mas o outro não vai passar por ele. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja esposa, seja esposo, cada um vai passar o que tem que passar. Ninguém vai passar por aquela pessoa. Mas Deus é tão perfeito, é tão assim, magnânimo, né? Na criação, que eu entendo assim, que ele coloca o seguinte, olha, vocês vão viver, cada um vai ter a sua situação, cada um vai ter a sua decisão, vocês são individuais, e o Fabinho colocou bem livre-arbítrio, cada um tem o seu livre-arbítrio. Porém, vocês vão ter a oportunidade de um ajudar o outro. E o doutor Antônio sempre fala e brinca. Brinca não, né? Ele sempre fala, vamos subir a montanha junto. O que quer dizer subir a montanha junto? É um ajudar o outro. Mas cada um vai ter que, com a sua própria perninha, subir a montanha. Ninguém vai subir a montanha por você, não, viu? Então, é isso que a gente está querendo dizer. Ninguém vai subir a montanha por você. Cada um vai ter que subir a montanha. Nem que a gente ajude um pouquinho. Ah, você está em Mactola, mas você vai subir a sua montanha. Você vai subir ela sozinho. Vamos ajudar na medida do possível, mas cada um vai subir a sua montanha. O que quero dizer com isso? Que cada um vai passar o que tem que ser passado. Então, quando nós colocamos isso, eu vou colocar um exemplo aqui, que eu achei bastante interessante. Por exemplo, cada um vai carregar a sua cruz. Né? A gente não sempre fala isso, cada um carrega a sua cruz. Umas cruzes são mais pesadas, outras são mais leves, mas cada um tem a sua cruz. E eu lembrei de Jesus no Calvário. Ou seja, quando ele estava ao caminho do Calvário, carregando a cruz, ninguém ia carregar a cruz para ele. Ele estava carregando aquela cruz. Porém, no meio do caminho, no percurso, teve pessoas que o ajudaram. O Ronaldo até me lembrou Tobias, né? O centurião Tobias o ajudou. Ah, quando ele caiu lá, deu água para ele. Outros, quando ele caiu, procurou ajudar a carregar a cruz, mas a cruz era dele. Mesmo a pessoa ajudando, a cruz era de Jesus. E Jesus levou essa cruz até lá, né? Ao longo do calvário dele. Então, o exemplo para nós também não é muito diferente. Cada um vai ter sua cruz, cada um vai fazer o que tem que ser feito, mas individualmente. Aí os meninos colocaram bem, tem a família, tem as pessoas que de repente vão ajudar nessa sua, vamos supor, nesse seu calvário, vamos chamar assim, né? E o que o Carlão colocou bem no exemplo, as pessoas não precisam vir nesse mundão para sofrer, gente. Não, não é isso. Faça o seu melhor, como dizem, né? Sem caridade não há salvação, né? E aí
essa concepção sem caridade não há salvação, significa o quê? Você sempre ser caridoso, você sempre ser, né, uma pessoa do bem. E a doutora Thaís falou até na palestra dela, né? Sem a conscientização, não há um equilíbrio, não há a sua paz de espírito. Então, o que que a gente sempre coloca aqui? Faça o seu melhor, né? As pessoas, quando está lá no plano espiritual, você está vindo para cá, você combina o jogo lá. E o que o Fabinho falou, nem sempre tudo que foi combinado lá de forma adequada para você, quando chegar aqui, você vai cumprir certinho. Tem um grau de esquecimento. E aí, com base no seu livre-arbítrio, você vai fazendo o que tem que ser feito. E, de repente, nesse livre-arbítrio, você vai acertar, de repente, bonitinho. De repente, você pode desviar o caminho, mas nunca vai deixar de aprender. Nunca vai ser desperdiçada essa sua vivência, essa sua vida. Então, é isso que a gente fala, tá? Cada um vai ter que carregar a sua cruz. Isso é fato. E eu até brinquei quando o doutor Antônio fala, vamos subir a montanha junto. O que que ele quer dizer com isso? Eu ajudo a todos a subir a montanha, mas cada um vai ter que subir, vai ter que ter o seu esforço para subir essa montanha. Então, finalizando isso, a gente fala, é individual o karma. Cada um vai ter que fazer o seu papel, a sua parte. Podemos ter a família para nos ajudar. E outro ponto importante, você não vai carregar ou puxar do seu pai, da sua mãe, algo que estava lá na família. O que os meninos colocaram, você tem a predisposição. Ah, você tem a predisposição, mas você pode seguir ou não. Ah, de repente, a pessoa lá com problema de diabetes, ou problema de coração, ou problema de pressão alta. O que você precisa fazer para combater isso? Atividade física, alimentação equilibrada. Isso tudo vai o quê? A um esforço, a uma dedicação. Se você está disposto a isso, com certeza você não vai carregar isso. Você vai quebrar essa corrente. Quer dizer, falar, não, porque a família é assim, tem que ser assim. Exemplo simples. Eu falo na minha família que já teve isso. Muitas famílias onde o pai é alcoólatra. Graças a Deus, meu pai não era, mas tive tios, né, parentes que eram alcoólatras. O filho precisava ser alcoólatra? Não, só porque o pai foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o filho vai precisar ser alcoólatra, o neto? Lógico que não. Você corta essa corrente. Você tem que seguir a corrente do bem. Coisas que não são muito boas, você corta e vida que segue. Faz o melhor, faz diferente, faz de forma boa. Então, tudo isso serviu do quê? De instrumento. Tudo isso as pessoas estão sempre para nos ajudar ou para servirem de instrumento de alguma forma. É assim, gente, de uma forma bem simples, bem pragmática, é isso, Fabinho, tá bom? É isso aí. Olha, Maurício, os meus dois amigos de finanças, né, falaram dos débitos, das receitas, e eu falo assim, olha, para de ser doido e achar que você só está no cheque especial da vida pagando juros, tá? Sem fim. Pelo amor de Deus. E os seus investimentos da outra vida? Ficou aonde? Cara, essa coisa da gente pensar e ficar tão apegado no karma, o que eu fiz, o que eu estou pagando. Vive! Vive o seu melhor. O que que você tem de melhor hoje que você pode fazer para resolver? O que que você está fazendo para isso? Está reclamando? Está querendo saber o que já passou? É viver de passado, isso, é jogar tempo fora, tá bom? E daí sim você vai levar mais coisas para resolver na próxima. Então, para, pelo amor de Deus, e começa a viver a sua vida com gente bacana, com coisa bacana. Olha, não tá do jeito que eu queria. O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu tenho que aprender? O que que a vida está querendo me dizer? Para de ficar terceirizando seus problemas. Para de ficar terceirizando a sua existência, inclusive. Jogando na mão dos outros. Quando a gente joga a nossa existência na mão dos outros, você não pode reclamar dos resultados. Se você toma as rédeas e daí você pode até falar, ah, eu posso melhorar nisso, tem que melhorar naquilo, não fui bacana nessa situação. Autoanálise. Esse movimento que é o movimento de conscientização. Estamos aqui, a gente não é perfeito. Estamos tentando, mas tem que haver uma reflexão todos os dias. Você está refletindo? Ou está só reclamando? Então, pensa nisso, tá bom? Para finalizar, eu espero que você tenha uma ótima semana. Depois daqui tenha a prece, você curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Olha, caprichei na prece, você que fica sempre pedindo prece, caprichei. Então vai lá, curte, compartilha, tá bom?
Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Que nesta manhã a tua alma possa ir até aquele que guarda cada braço teu, aquele teu Deus capaz de levar-te aonde ninguém jamais chegou. O Senhor teu Deus, o Senhor dos teus dias, que quando te olha, vê as nuances do teu espírito, feito a sua própria imagem, só para que você saiba que em cada momento, existência ou milésimo de segundo, Ele está contigo, nas tuas decisões, junto a Ele, que você possa ouvir, que é no teu sorriso que Ele faz morada. Esteja aonde estiver, nem mesmo o mar mais límpido ou a estrela mais brilhante jamais serão capazes de refletir todo o amor que dele emana por você, para que você saiba o quanto ele te ama. Aonde quer que você vá, é Ele que te guarda, que enxuga a cada lágrima que cai da tua face. Quando choras, mas é no teu sorriso que Ele faz morada. Esteja aonde você estiver, hoje, sempre, graças a Deus.